tarde. É um prazer estar aqui, abrindo então esse painel sobre direito processual civil. Compõe a mesa comigo o conselheiro Evaristo Aragão Santos, que será o relator então do nosso painel. Convido desde logo para integrar a mesa, então, o professor Manuel Caetano Ferreira Filho, o professor Sandro Gilberto Martins e o professor Sérgio Cruz Arenharte. Antes de iniciarmos os trabalhos, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Estava prevista a participação nesse painel do professor Fred Didier Júnior. Infelizmente, nós recebemos uma comunicação do professor Didier que, em razão de um problema de saúde, ele teve que se submeter nos últimos dias a um procedimento cirúrgico, teve que cancelar, então, sua vinda aqui à Conferência Estadual dos Advogados do Paraná. Ele cancelou não só a participação no nosso evento, mas outros 5 eventos que estavam marcados agora nesse mesmo período. Então, lamentando essa ausência realmente por um motivo de saúde, daremos então início ao painel. Para nossa alegria, então, o professor Fred Didier será substituído pelo professor Sandro Gilberto Martins, que fará uma exposição a respeito de execução do novo Código de Processo Civil. O professor Sandro Martins é uma das pessoas que mais acompanha dentro da OAB Paraná as mudanças, então, da nova legislação, do novo Código de Processo Civil, então não haveria pessoa melhor para substituir o professor Fred Didier. Desejar o meu agradecimento aqui ao professor Sandro por ter, então, aderido a esse nosso convite. Muito obrigada. Nós vamos iniciar, então, com a exposição do professor Manuel Caetano Ferreira Filho, que falará sobre segurança jurídica e jurisprudência. O professor Manuel Caetano Ferreira Filho possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Direito pela Universidade também Federal do Paraná e é especialista em Direito Processual Civil pela Università degli Studi di Milano. Ele é uma das pessoas também que mais escreve nessa área do processo civil, é conselheiro federal, atuou também na OAB em muitas das gestões. Agradeço ao professor Manuel Caetano, então, a possibilidade de estar conosco aqui, então, e fazer essa exposição. Faço apenas um esclarecimento antes de passar a palavra ao professor Manuel, é que nós daremos início aos debates, então, em conjunto ao final das 3 exposições. Abriremos, então, para perguntas e faremos, então, a discussão das proposições aqui em relação ao processo civil. Desde logo, então, com a palavra, professor Manuel Caetano. Boa tarde a todos. Eu começo fazendo uma saudação à advogada Rogéria Dotti, que preside essa nossa sessão, para a alegria de todos nós e para o ornamento da mesa, não só cultural, como também estético, evidentemente. Diria da minha grande alegria por estar aqui ao lado de amigos, o Sérgio Cruz Arenharte, com quem mantenho um relacionamento pessoal, de amizade e de colegas de universidade há muitos anos. Não tenho como olhar para o Sérgio nesse momento e não lembrar do nosso querido amigo Alcides, para quem eu senti parte do carinho para o Sérgio pelo seu vínculo familiar com Alcides e que tanta falta nos faz em momentos como este. Também o Sandro, um grande até bastante sobre o processo civil, conversado sobre várias questões relacionadas à advocacia também. O Evaristo, nosso colega conselheiro, já tivemos junto na gestão passada, mas também um amigo de longa data. Não bastasse na mesa, vejo aqui pessoas que têm lugar especial no meu coração, muitos amigos, muitos conhecidos, ex-alunos, de tal modo, Rogéria, que a ordem me proporcionou esse momento de profunda alegria por estar aqui presente. Farei uma exposição a respeito do tema que me foi indicado pelos organizadores desta nossa conferência e que diz respeito aos precedentes judiciais. De algum tempo, eu fui tomado por uma preocupação, enquanto quem se preocupa com o estudo do processo civil e também enquanto advogado, a respeito de uma ideia que cada vez mais vem ganhando prestígio entre nós e vem sendo defendida por juristas mais renomados, mais respeitados, processualistas em especial. Numa dessas ocasiões, num congresso recente aqui em Curitiba, o Sérgio estava presente, eu estava lá apenas tentando obter algum conhecimento a respeito do tema, acabei fazendo alguma pergunta aos expositores e
trarei aqui neste momento, o meu objetivo realmente é este, o meu propósito é esse, um pouco mais das minhas preocupações do que qualquer ensinamento, qualquer pretensão de ensinamento. Estou refletindo a respeito do tema, não tenho ainda algumas conclusões absolutamente seguras a respeito, mas tenho esta grande preocupação e que eu gostaria de manifestar neste momento como objeto da minha exposição. Há dois modelos de cortes superiores, entendidas as cortes superiores como aquelas que estão no último topo, digamos assim, da organização dos tribunais, da organização do judiciário. No caso brasileiro, de 88 para cá, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, cada um na sua esfera de competência. E o papel, isso não é novidade nenhuma, estas ideias que vêm sendo defendidas de precedentes vinculantes, no meu modo de pensar, partem de alguns pressupostos com os quais todos estamos de acordo e que, no meu modo de pensar, não justificam necessariamente a existência dos precedentes vinculantes. Um desses pressupostos, que todos aceitam, é o de que essas cortes superiores têm o papel de uniformizar a interpretação e aplicação do direito federal em todo o território nacional. Isto pode ser feito de duas formas. Primeiro, num controle, digamos assim, prévio antecedente à própria decisão, pelo qual, uma vez decidida determinada questão de direito pelas cortes superiores, todos os demais tribunais e juízes do país ficam vinculados a esta interpretação dada à lei federal ou à Constituição, no nosso caso brasileiro. Portanto, é possível um sistema político, e aqui vem uma preocupação constitucional, que um Estado se organize, dando à sua Suprema Corte este papel. Evidentemente, se um Estado atribui esta função à Suprema Corte, pensa numa Suprema Corte que possa, com legitimidade, exercer esta função. E há uma outra forma de atuação de uma Suprema Corte, também para preservar a aplicação uniforme do ordenamento jurídico, que é um controle que se faz depois da decisão pelos juízes e tribunais ordinários, que é o sistema brasileiro desde sempre, e com a vênia de quem pensa de modo diferente, ainda é o sistema vigente. Os juízes brasileiros e os tribunais brasileiros, recentes reformas na Constituição reafirmaram isso, decidem com liberdade quanto à interpretação e aplicação da lei federal e da própria Constituição. Alguém pode questionar, não ser o melhor sistema, mas é o sistema previsto na nossa Constituição, a tal ponto que recentemente, muitos criticam, mas foi a opção política, e o tema é eminentemente político, recentemente, quando adotamos o sistema de recursos, julgamento de recursos especiais repetitivos, quando o STJ decide o caso padrão, o processo volta, a decisão volta ao tribunal local, e os recursos que estavam sobrestados serão julgados novamente pelo órgão julgador se os acordos estiverem em desacordo com o que decidiu o STJ. Poderíamos, não sei se seria melhor, ter adotado outra solução. O STJ julgou, estão julgados todos os casos. Mas o sistema constitucional brasileiro recente reafirmou que no Brasil a preservação da unidade, da uniformidade do ordenamento jurídico federal é feita pelos dois tribunais superiores mediante o controle da interpretação das decisões dadas por juízes e tribunais ordinários. Tem os dois modelos possíveis e, se eu não estou equivocado, tenho reflexões breves para fazer, não tenho tempo, mas eu suponho que basta dar uma olhadinha no sistema constitucional para concluir que o sistema brasileiro é este do controle da interpretação, não vou dizer da legalidade, das decisões proferidas pelos chamados tribunais ordinários. Agora, este movimento que surge, e repito, movimento levado adiante por juristas respeitados, respeitáveis, e que merecem a mais profunda consideração. Não fosse isso, não estaria eu preocupado em refletir a respeito desse tema. Há um movimento que pretende
transformar as decisões dos dois tribunais superiores em decisões vinculantes, em precedentes obrigatórios para todos os tribunais e juízes brasileiros. Tomei o cuidado de consultar dois dos autores que têm mais tratado do tema, e a expressão é justamente esta: todos os acórdãos do STJ e do Supremo vinculam os demais tribunais e os demais juízes. Aliás, uma prova maior de que o nosso sistema não é este, é de que só vincula a súmula vinculante. As próprias súmulas do Supremo Tribunal Federal, quando não são súmulas vinculantes, não vinculam os tribunais ordinários, nem os juízes. Repito, por ora, não estou defendendo esse sistema. Eu estou dizendo que este é o sistema constitucional brasileiro e que, diante do direito constitucional positivo, que foi instituído, sabendo os constituintes desta realidade, foi uma opção consciente feita, me parece que transformar toda, eu já estou indo para a conclusão, mas antecipo e justifico depois, todas proposições que estão sendo feitas supõem obrigatoriamente uma mudança constitucional. E não é só isso, depois conversaremos a respeito do tema um pouco mais. Mas no sistema positivo, todos os argumentos que são apresentados para dizer que nós estamos enganados há mais de 100 anos, que toda a interpretação é equivocada e que as decisões do Supremo e do STJ, todas elas vinculam obrigatoriamente todos os juízes e os tribunais, parece-me, salvo engano meu, que isto é um equívoco. O sistema positivo não permite. Podemos, evidentemente, fazer uma outra opção e alterá-lo. As ideias, me parece que eu tentei resumir, que são comumente apresentadas para justificar esse papel dos tribunais, são as seguintes: a afirmação de que são cortes de vértice, que estão no topo, e que, portanto, têm o papel de uniformizar a aplicação do direito federal em todo o território nacional. Até aqui, novidade nenhuma. Ninguém, como eu, que diga que o sistema atual não vincula juízes e tribunais às decisões dos tribunais superiores, duvida que o papel desses tribunais é uniformizar a aplicação do direito em todo o território nacional. Então, fazer essa afirmação para justificar o efeito vinculante dos precedentes não serve. Porque podemos ter esta vinculação ou não dos precedentes, independentemente dessa afirmação. O que eu quero dizer é, não há novidade nenhuma, e o sistema brasileiro positivo, que, no meu modo de ver, não vincula os tribunais aos precedentes, é um sistema que diz, todos os manuais de processo civil, qualquer estudante de processo civil sabe que os tribunais superiores têm a função, como dizia Pontes de Miranda, de preservar pela inteireza do ordenamento jurídico federal. Agora, dizer que por isso os precedentes são vinculantes, eu não consigo ver um nexo de causalidade entre uma coisa e outra. A segunda razão seria a evolução da ciência jurídica, que chegou ao ponto de deixar claro que texto legal e norma jurídica são coisas distintas. Também não vejo nenhuma discussão quanto a este ponto. Ninguém duvida entre nós que o texto da lei permite várias interpretações possíveis, justificáveis, e que, por isso, o STJ e o Supremo, eu sempre admiti isso, decidem qual o sentido de uma determinada norma federal ou qual o sentido de uma determinada norma constitucional. É para isso que o Supremo Tribunal Federal e o STJ existem. Mas isto não impõe, necessariamente, que as suas decisões sejam vinculantes. Sempre foi na história brasileira assim. Esses dois tribunais controlam a interpretação, vai prevalecer ao final e ao cabo a interpretação que o Supremo e o STJ derem à lei federal ou à Constituição Federal. Mas isso não significa que, depois que eles tenham decidido, todos estejam obrigados. Eu digo o contrário. Esta realidade, a possibilidade de mais de uma norma extraída no mesmo texto legal, justifica justamente o sistema que nós temos.
O sistema de que os juízes ou os tribunais podem interpretar de um modo que não seja aquele ideal para o Supremo STJ, e através do controle de que nós dispomos, nós chegamos até o STJ ou até o Supremo para que eles recoloquem as coisas nos seus devidos lugares. Repito, eu só estou dizendo com isso que estas razões não impõem necessariamente a vinculação dos precedentes, porque nós vivemos numa realidade como esta e os precedentes não são vinculantes ou vinculativos. Uma outra razão está na preservação da igualdade, da imparcialidade, da coerência do direito e da segurança jurídica. Confesso que é um argumento que me impressiona um pouco. Já dizia o professor Castanheira Neves que a universalidade da jurisdição, todos estarmos sujeitos ao mesmo juiz, tem íntima ligação com o princípio da isonomia, com o princípio da igualdade. Ou seja, e esta não deixa de ser, de uma certa forma, uma aspiração nossa, dos advogados até, que os casos iguais sejam decididos também de forma igual. Ou pelo menos que se espere que haja uma certa previsibilidade das decisões. Portanto, não deixa de ferir o princípio da isonomia, da igualdade, se situações exatamente iguais receberem sentenças diferentes. Isso é verdade. Mas, mais uma vez, é uma verdade que não impõe a vinculação aos precedentes. Justamente porque pode haver interpretações diferentes, nós temos um sistema que dá ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ o papel de atuar a posteriori. A questão fundamental, e que eu já farei referência a ela no tempo de que disponho, é saber se esse controle, portanto, depois da decisão, é ou não a melhor opção. Então, o que me parece que nada dessas premissas impõe que o precedente seja vinculante. Eu não estou dizendo que não deva ser. Eu só estou dizendo que essas razões não justificam a conclusão de que os precedentes sejam vinculantes. Ou, se os mesmos casos recebem decisões diferentes, há um remédio para que nós possamos corrigir tudo isso. Pois bem, eu farei mais algumas reflexões a respeito desses fundamentos e já direi qual é a minha preocupação central com relação a tudo isso. Eu tenho dito o seguinte, que não é incompatível, então, para concluir, a constatação de que texto e norma são realidades distintas, não é incompatível com o controle posterior das decisões proferidas pelos juízes e tribunais ordinários. No nosso sistema, o STJ e o Supremo, no recurso extraordinário e no recurso especial, se entender que a interpretação dentre aquelas possíveis, dada pelo tribunal local, não foi a adequada, cassa a decisão e, no nosso sistema, profere um novo julgamento. Aliás, com diferença do que ocorre em relação às chamadas cortes de cassação, em que a decisão é simplesmente retirada e devolvida para que o tribunal profira, como regra, profira um novo julgamento. Então, entre nós temos um mecanismo que atendem, ou mecanismos que atendem a esta necessidade de que haja um órgão de cúpula encarregado da aplicação uniforme do direito em todo o território nacional. Pois bem, eu tenho a seguinte preocupação. Se diz que a função do precedente não é só vincular o judiciário, mas dar à sociedade conhecimento claro das normas jurídicas, parâmetro para as condutas sociais. Os precedentes se projetam sobre toda a sociedade e orientam as decisões dos tribunais. E aqui vem uma questão que sempre acompanha este debate. Será que os precedentes vinculantes não interferem na esfera de atuação do poder legislativo?
Isto me parece até convenientemente respondido. Por quê? Pelo menos na teoria, alguns dos professores mais renomados que estudaram o tema manifestaram essa preocupação. Dentre eles, o professor Calamandrei, a quem já farei cujo pensamento já farei alguma referência. Mas entre nós se diz que o judiciário, nessa perspectiva, colabora com a criação da norma jurídica, não do caso concreto, como se costuma dizer. Haveria, então, uma espécie de direito judiciário. O direito que é revelado para a sociedade, e, portanto, vincula a todos, através da interpretação que os tribunais superiores derem aos textos de leis ou ao texto da Constituição Federal. E a história mostra que o modelo de Corte de Cassação apareceu logo depois, ou junto praticamente com a Revolução Francesa, porque havia uma grande desconfiança, e esse detalhe histórico para mim é importante, havia uma grande desconfiança dos revolucionários em relação ao poder judiciário, que tinha lá, na época, digamos assim, as suas mazelas. Então, para aí, a questão era política. Vamos criar um órgão que evite que o Poder Judiciário decida, à luz da aplicação, ou tentando aplicar, a pretexto de aplicar, as leis que são feitas, naquela ideia, por órgãos legitimados, que, ao aplicar, o faça de modo, na verdade, contrário ao texto legal. Esta foi a ideia de cassação. Não dá tempo para a gente prosear um pouco mais a respeito disso. Mas o que dizem alguns desses autores hoje em dia? Eu vou ler o texto de um. Diz o seguinte: num ambiente em que a rivalidade entre o legislativo e o judiciário já não mais existe, o medo dos precedentes revela temor diante da concentração de poder na Suprema Corte e não temor do legislativo em face do judiciário. Eu me lembro, nesse passo, do professor Avelãs, que esteve recentemente, está sempre aqui entre nós, um professor português de Coimbra, que diz: eu só considero científico o conhecimento que tenha por objeto alterar a realidade. Aquele conhecimento, aquele debate científico que não serve para nenhuma consequência prática, dizia ele, para ele não era conhecimento científico. A pergunta que eu me faço é o seguinte: será que esta afirmação é verdadeira para o Brasil de hoje? O judiciário e o legislativo vivem num ambiente da mais perfeita e absoluta harmonia? É isso que nós temos visto nos últimos tempos? Não me parece que seja. Parece-me que nós temos aqui, eu, mais uma vez, por hora, posso fazer ao final, não estou fazendo uma opção, estou fazendo uma constatação. O que a gente percebe é uma tensão concreta, nem latente, entre executivo e judiciário. Há uma disciplina na pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, em que a professora, com seus alunos, analisa e investiga justamente o problema atual, não sei se só no Brasil, de relacionamento do legislativo com o judiciário. Calamandrei disse: não poderia admitir um sistema em que o juiz é um verdadeiro criador do direito positivo. Normalmente se elogia muito Calamandrei quando se fala sobre esse tema, porque ele tem uma obra maravilhosa a respeito da Corte de Cassação. Mas quando chega nesse ponto, diz: ele errou. Errou não, são um pouco mais condescendentes. Na época em que ele viveu, a ciência jurídica não tinha se desenvolvido ao ponto de permitir as conclusões atuais. Como se na época de Calamandrei já não se soubesse que o texto legal não se confunde com a norma. Ele cita exemplo de casos exatamente iguais, decididos de forma diferente, e que a Corte de Cassação disse: eu não vou interferir porque as duas decisões são possíveis. Me parece o seguinte: nós precisamos lembrar que o professor Calamandrei foi um dos mais brilhantes advogados, se não o mais, da história italiana. Calamandrei é tido como um dos pais da Constituição democrática depois do regime fascista. Sempre dizia com orgulho: nunca abandonei a minha Toscana. Ele é criticado até por ter dito isso, porque para ele era mais fácil ficar lá do que para o professor Liebman, que era judeu, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, ele dizia isso com orgulho. Ou seja, era um homem que, além do profundo conhecimento jurídico, tinha uma visão política da sociedade. E eu fico imaginando por que é que o professor Calamandrei
sempre se opôs à ideia de que as decisões judiciais das cortes superiores vinculassem todos os juízes e tribunais. A resposta que me dão, o que eu leio, não me satisfaz. Eu tenho uma curiosidade, por isso eu digo que o meu estudo está apenas começando, a minha reflexão a respeito do tema, mas é preciso considerar quem foi que disse isso e por que chegou até a este ponto. Uma outra questão, sempre ligada a essa, né, se o precedente vinculante não interfere na liberdade de interpretação da lei pelos tribunais ordinários e pelos juízes. Eu já digo que nas minhas conclusões eu ponho lá preconceito contra isso, preconceito contra aquilo e assim por diante. E aqui é a seguinte constatação que eu tenho feito. As duas cortes supremas escolhem a melhor interpretação com base, aspas, nas melhores razões, ou em razões racionalmente justificáveis. E por isso as suas decisões vinculam. E seria um absurdo, afirmam, que o tribunal local e um juiz se metesse a dar uma interpretação diferente ao sabor da sua vontade, ao sabor dos seus interesses, que alguém pergunta, sabe lá quais são esses interesses. Há um preconceito contra a magistratura ordinária. Será que não é possível um tribunal ordinário ou um juiz também fazer uma interpretação do texto legal fundado em razões racionalmente justificáveis? Ou os tribunais, quando divergem da decisão dada pela Corte Superior, fazem isso pela própria vontade? Chega ao ponto de chamar o princípio da imparcialidade. Quem discorda da decisão proferida pelo Tribunal Superior está agindo de modo parcial. Aliás, eu tenho uma certa dificuldade para entender o que tem a ver o princípio da imparcialidade com este tema. Chega-se ao ponto, está em obras publicadas, de afirmar que o precedente vinculante, entre outras, teria a seguinte vantagem. Claro, eu estou aqui procurando os pontos negativos, evidentemente, né? Não estou dizendo que seja tudo ruim, mas a afirmação que se faz é o seguinte, citando sempre alguém da Espanha, etc. e tal. É importante porque o juiz ou o tribunal que discordar do precedente será visto pelos advogados, pelos seus colegas juízes e pela sociedade, como um juiz descuidado ou desonesto. Está escrito. É desonesto o tribunal que discorda do precedente criado por razões racionais, pelas melhores razões, só porque discorda. Este, para mim, é mais um argumento que nós devemos afastar. Não se pode pôr uma espada desse calibre na cabeça de um magistrado ou de um tribunal regional federal ou de um tribunal de justiça. Pode ser que os precedentes vinculantes sejam bons, mas por essa razão são péssimos. Por isso, não me parece que eles sejam, constituam uma boa ideia. Agora eu digo o seguinte, afora essas breves considerações que procuram responder aos argumentos, tem argumentos que não vêm de forma bem clara, mas que todos nós sabemos. O primeiro deles é que há um preconceito, este não revelado, pelo menos até onde eu vejo, contra o legislativo. Que o problema aqui é o seguinte, não me parece, a questão dos precedentes vinculantes vem acompanhada de uma outra ideia. A ideia de que esses tribunais criam o direito, eu acabei de referir isso, ou colaboram na criação do direito. E eu tenho uma preocupação grande aqui agora de natureza política. Entre o legislativo criar o direito nacional e o judiciário criar o direito, agora é uma opção pessoal. Eu prefiro o legislativo. E poderia, se tivesse tempo, discorrer por que razão eu tenho esta preferência. A começar por uma questão de legitimidade. O poder judiciário brasileiro, e aqui a minha talvez central ideia, o poder judiciário, as cortes superiores, foram pensadas num sistema que lhes ortogou a função de controlar a interpretação das decisões da justiça ordinária. Pode ser que seja bom que haja um tribunal que colabore na criação de lei em abstrato, de norma jurídica, que vincule a todos nós. Mas aí nós precisamos pensar qual é esse tribunal. O que falta neste debate todo, primeiro porque não há no mundo da civil law, né,
corte cujas decisões vinculem. Isso é confessado. Há uma ideia de dar um passo adiante. As decisões vinculativas, há quem diga que é uma mera consequência, não é da essência do sistema da common law que os precedentes sejam vinculantes. Mas, evidentemente, no mundo fora do sistema da common law, não há sistema que vincule. Por isso, o nosso sistema também não vincula os juízes. Portanto, e aqui me parece a ideia fundamental que eu deixaria. Se nós queremos ter um tribunal que colabore, eu estou supondo, já disse isso, que na hora de interpretar o texto legal, mais de uma norma possa ser extraída. Mas se nós queremos que haja, e no Brasil, isso é função de todo o Poder Judiciário, com um sistema de controle pelas Cortes Superiores. Mas se nós queremos que alguma autoridade, algum órgão, alguma corte, se antecipe, interprete e imponha a todos a sua interpretação, nós precisamos, no mínimo, pensar se o tribunal que não foi criado para isso, serve para isso. Esta me parece a questão central, que eles não foram pensados. Quando eu digo não foram pensados, as funções que lhe foram dadas, principalmente a forma de composição e por aí afora, eles foram pensados para fazer o controle, depois das decisões. Para mudar isso, nós temos que mudar o sistema constitucional, não tenho dúvida disso, mas, no meu modo de pensar, não basta. Agora o STJ e o Supremo decidem e todos os acordos são vinculantes. Podemos fazer isso, seria uma temeridade. Temos que debater se eles servem também para o exercício desse papel, porque eles não foram pensados para exercer essa função. Se for a melhor, pode ser. Até aceito, vamos debater, vamos, olha, tá bom, o STJ, assim como é composto, com a estrutura que tem, com o número de juízes, ele merece esse papel. Então vamos lidar, mas ele não tem. É preciso que a gente faça essa reflexão. O excesso de trabalho desses tribunais. Doutora Rogéria, tem mais 5 minutos? Então, que há excesso de trabalho, ninguém duvida. E aqui me preocupa. Porque parece-me, e esta é a melhor explicação, eu tenho outras que não vou revelar, porque precisaria de um pouco mais de atenção para fazer isso, mas parece-me que uma das preocupações é dar conta do excesso de trabalho que tem, mas aí poderemos buscar outros mecanismos. Não vamos mexer em algo tão relevante para resolver o problema do excesso de processos diante desses tribunais superiores. Por exemplo, ideia que eu não sou simpático, mas perto dessa eu aplaudo, filtros. Filtros. Não há problema nenhum, podemos pensar nesta solução também. Um preconceito revelado contra a magistratura ordinária, já disse por quê. Eles não interpretam segundo critérios racionais, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus interesses, nem sempre legítimos. Só as duas Cortes Supremas justificam de modo racional as suas decisões. E um preconceito contra os advogados. Mais de um dos autores que tem escrito sobre isso diz: há muito recurso, há um excesso de recurso, e se as decisões fossem vinculantes, esses recursos acabariam, os advogados não iriam recorrer tanto. Hoje em dia, estou quase citando entre aspas, um advogado habilidoso sempre faz com que a sua causa chegue ao Supremo, ao STJ, e assim por diante. Primeiro, eu que escrevi no livro que eu estava lendo, não acredito nessa profecia. Pode instituir precedentes vinculantes que nós vamos continuar recorrendo, para tentar justificar o que for justificável, que o precedente não se aplica e assim por diante. Me parece este preconceito contra advogados. Eu me lembro, quando falo disso, o professor Muniz de Aragão fez uma conferência em que, inteligente como ele pegou um caso. Eu posso mentir aqui, porque eu estou querendo exagerar um pouquinho na argumentação. Mas, se eu não estou equivocado, foi na sexta vez que a parte opôs embargos de declaração com efeito infringente, levando multa de todo lado. O tribunal falou: eu estava errado, eu tenho que mudar a decisão. E aí ele pergunta: nós vamos criticar a parte que recorre diante de uma realidade como essa que nós vivemos? Eu sei que às vezes nós exageramos no número de recursos, mas os advogados, se eu não estou equivocado, é apenas minha experiência, contato, cada vez mais acreditam que talvez recorrendo vão conseguir a decisão que lhe parece aquela mais correta. Mas, de qualquer maneira, há também aqui um preconceito com relação aos advogados. E, para encerrar, gostaria de deixar o seguinte pensamento. Vamos adotar
precedentes vinculantes, e precedentes é qualquer acórdão dos tribunais superiores. A interpretação que eles derem vincula a todos. Se vamos adotar, vamos discutir um pouco. Vamos debater. A questão não é exclusivamente processual ou exclusivamente jurídica. Longe disso. O debate deve se estabelecer, inclusive, no campo político. É preciso que nós pensemos. Queremos que o STJ, como se escreve, profira um acordo que vincule a todos nós, juízes e não juízes, então vamos pensar. Não vamos dizer que a Constituição, porque com um pouco de argumentação, e quem tem escrito sobre isso são juristas muito inteligentes, juristas muito bem preparados. Com um pouco de argumentação, podem tentar nos convencer de que o papel dessas cortes hoje seja este, mas não é. Eu não tenho a menor dúvida de que não é. Vamos debater, podemos, eu estou aberto, se for o caso, mas precisamos analisar quem vai exercer este papel. E, para finalizar, um exemplo concreto. Porque eu digo que eu prefiro que o legislador legisle do que o judiciário tenha essa... O judiciário não. As Cortes Supremas. Porque fica claro nesses trabalhos que o poder de interpretar e dizer qual é o sentido da norma não é do judiciário. É do STJ. Isso fica claro na ideia de vinculação. Um exemplo recente que a maioria deve conhecer. Há uma lei que disciplina o benefício da justiça gratuita. Uma lei de 50, me ajudem, tem sido aplicada, no meu modo de pensar, tem exercido um papel fundamental na nossa sociedade, em que a grande maioria das pessoas não tem condições de pagar as custas do processo. Essa lei diz o quê? Que aquele que necessita faz o requerimento, afirma que não pode pagar as custas sem prejuízo do próprio sustento ou da família, e o juiz defere. Se houver prova disso, se a parte contrária não impugnar, autua as petições separadas, há um procedimento para isso, afinal. Uma vez deferido o benefício, está escrito na lei. Vale para todos os atos do processo. Não sei se alguém já se deparou com essa situação. Se não se deparou, fique atento. Mais cedo ou mais tarde, ela bate na nossa porta. E todos nós que obtínhamos o benefício da justiça gratuita, se perdíamos a causa, apelávamos. Se a sentença fosse confirmada, interpomos recurso especial e assim por diante. Eu tenho o benefício da justiça gratuita, eu não tenho que preparar. Pois bem, e o que diz a lei? Claro, considerando que a situação econômica é provisória, pode ser que quem não pode pagar hoje possa pagar amanhã. O legislador sabia disso. Não vem o STJ dizer que não sabia, que sabia. Por que sabia? Porque disse o seguinte, a parte contrária pode a qualquer tempo impugnar e pedir a revogação. Por quê? Porque sabe que a situação da pessoa econômica pode mudar. E se for pedida a revogação e o juiz revogar, não tem mais justiça gratuita. A partir de agora vai ter que pagar as custas. Esse é o sistema da lei. O que vem agora o STJ e diz numa decisão recente. O deferimento do benefício da justiça gratuita vale até o tribunal ordinário decidir. Tribunal de Justiça ou Regional Federal. Quem interpõe recurso especial precisa renovar, não diz que precisa obter. Eu não entendi até bem agora. Eu estou com os acordos aqui, que eu estou lendo, tentando compreender a razão disso. Precisa renovar o pedido sob pena do recurso não ser conhecido. Nós podemos imaginar nessa sala os milhares de recursos especiais que estão sendo denegados, porque a parte beneficiária da justiça gratuita não renovou, ao interpor o recurso especial, o pedido. Isto não é legislar, isto é extrair do texto legal uma das soluções possíveis, colaborando com o Poder Legislativo. Isso é decisão contra a legem. Isso é decisão inconstitucional, porque fere vários princípios constitucionais que todos nós que estamos aqui sabemos. E pior, é uma perversidade, porque é uma justiça que atua contra pobre. Contra pobre, porque rico paga as custas. Eu não entendi até agora, e eu estou dando um exemplo, eu tenho mais 3 ou 4 aqui, que eu não vou referir para a tranquilidade de vocês. Eu pego este exemplo e penso, é a esta corte que nós vamos dar o poder que alguns estão pedindo que lhe seja dado? Esta é a minha grande preocupação. É preciso que nós pensemos um pouco isso. A ideia dos precedentes traz muitas vantagens. Eu não estou questionando isso.
Eu não estou questionando isso. Eu só reflito a respeito dessas propostas de simplesmente alterar o texto constitucional. Alguns nem querem alterar, estão dizendo que é assim, para dizer o STJ e o Supremo, a partir de agora, proferem acórdãos, todos eles vinculantes para todos os juízes, tribunais e para toda a sociedade brasileira. Eu agradeço mais uma vez, Rogério, a ordem, a minha querida ordem, a minha casa. O Sandro hoje está aqui um pouco na situação que eu sempre me lembro. Na primeira conferência, eu era anfitrião do professor Cândido Dinamarca e do Zé Rogério, que vinham fazer palestra, e um deles não pôde vir. O avião do Zé Rogério parou lá em São Paulo, aconteceu algum problema, e o Zé, nosso desembargador, não é muito novo para isso, o desembargador que foi presidente da OAB, o Hipólito. O Hipólito era o secretário, todo encabulado por ali, procurou uns amigos meus, falou, Manuel, será que você não podia agora dar uma mão para a gente, etc. e tal? Eu digo isso para dizer o seguinte, eu sou um soldado da ordem, sempre que for preciso, eu estarei à disposição. Aliás, eu tento, na medida do possível, me dispor para a sociedade brasileira a quem eu tanto devo. Toda a minha formação, que não chegou a tanto, mas o que eu tenho, devo à sociedade brasileira, que me pagou todos os estudos que eu fiz na minha vida. Então, a ordem me deu, mais uma vez, a oportunidade de retribuir, não só a ela, mas a toda a sociedade, o pouco que eu posso retribuir dessa minha dívida tão grande. Muito obrigado, Rogério. Professor Manuel Caetano, nós é que agradecemos imensamente a sua participação, a sua brilhante exposição no painel. O senhor tocou em 2 pontos extremamente importantes. Um deles é a questão da previsibilidade e a segurança jurídica. Aliás, a respeito da previsibilidade, me lembrei, enquanto o senhor falava, de uma entrevista recente que o professor Sérgio Cruz Arenhati deu no caderno de Justiça e Direito da Gazeta do Povo, se não me engano, foi em julho ou final de junho, em que o professor Sérgio Cruz Arenhati disse que a lei não é mais suficiente para garantir previsibilidade. Então, essa questão da previsibilidade e da segurança jurídica é algo que preocupa muito todos nós que estudamos o processo civil. E o ponto que o senhor aborda é da questão da jurisprudência defensiva, porque esse entendimento de criar obstáculos não previstos em lei para admissibilidade de recursos, isso surpreende os advogados de uma forma, assim, absurda, nega realmente o acesso à jurisdição e é um dos maiores problemas hoje que a gente que advoga, está no dia a dia, tem enfrentado. Então, agradeço muito as suas palavras, a brilhante exposição. Professor Manuel Caetano, é uma honra realmente ter o senhor aqui conosco. O senhor é muito mais do que um soldado para a ordem, tenho certeza disso. Antes de passar a palavra ao professor Sandro Gilberto Martins, eu gostaria só de fazer um esclarecimento. A pedido da editora, nós teremos lançamentos de obras de vários dos palestrantes que estão participando, então, aqui da 5ª Conferência Estadual. Nós teremos, então, no átrio aqui do Centro de Exposições, nós teremos lançamento das obras do professor Ingo Sarletti, do professor Lênio Streck, do professor René Dotti, do próprio professor Sérgio Cruz Arenhati e do professor Sandro Martins. Então, ficam todos convidados, então, ao final do painel, para o lançamento e autógrafo, sessão de autógrafo, então, dessas obras. Desde logo, então, faço a leitura do breve currículo do professor Sandro Gilberto Martins. O professor Sandro, acima de tudo, é um grande amigo meu, em especial, da OAB. O professor Sandro foi conselheiro estadual durante muitas gestões e tem, apesar de não ser conselheiro estadual nessa gestão, tem contribuído muito para a OAB. A obra, o CPC anotado, que o presidente Juliano Breda lançou no final do ano passado, se deveu graças ao trabalho, à coordenação científica do professor Sandro Martins. Essa obra já alcançou mais de 126 mil downloads em poucos meses. Então, é um sucesso, é um trabalho que foi oferecido gratuitamente aos advogados em virtude da dedicação acadêmica do professor Sandro Martins. Então, já fica aqui também esse meu registro, professor Sandro. O professor Sandro é doutor, é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, ele é professor da Faculdade de Direito Unicuritiba, é professor de Processo Civil do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar e professor de Processo Civil da Escola da Magistratura do Estado do Paraná. É também, assim como o professor Manuel Caetano, o professor Sérgio Cruz Arenhati e o professor Evaristo Aragão Santos, para minha alegria, professor também da Escola Superior de Advocacia, tem colaborado muito também aqui com a própria Escola da Ordem. Então, desde logo, passo a palavra, então, ao professor Sandro. Muito obrigado, Rogéria. Uma boa tarde a todos. É sempre uma satisfação poder
compartilhar com os senhores alguma coisa que a gente vem refletindo, estudando, principalmente não só numa mesa, mas principalmente numa plateia tão qualificada, não só por aqueles que estão no dia a dia, mas principalmente por grandes amigos, ex-alunos, enfim, todos que a gente revê aqui, pensando no melhor da nossa profissão, especialmente, no melhor que a gente possa colaborar para a prestação jurisdicional. Eu me lembro que a primeira vez que eu participei da conferência estadual foi ao lado do professor Manuel, foi quando a gente começou a ter um contato mais estreito, algumas gestões atrás, e eu também vim para substituir naquela ocasião a professora Ada. Só que a professora Ada foi mais gentil comigo, ela tinha mandado o texto que eu só li no dia e ficou muito mais fácil. Dessa feita, o professor Fred não foi assim, digamos assim, da mesma alegria para mim, né? Não me mandou nada e eu, enfim, vou ter que inventar alguma coisa para os senhores. Mas é claro que no bom sentido. Eu quero, então, cumprimentar o professor Manuel, já pela sua exposição, o professor Sérgio, o doutor Evaristo, a professora Rogéria, todos realmente amigos, e toda essa deferência é mais por essa nossa condição. A minha ideia foi falar com os senhores algo que eu, por dever de ofício, sempre passo a refletir primeiro, por conta das obras que já escrevi, que é a execução no processo civil, e tentar tratar com os senhores alguma coisa do que está no anteprojeto em termos de execução. Rigorosamente falando, se teve uma parte do código que não vai sofrer grandes alterações, é efetivamente a execução. Por que que esta parte talvez não vá sofrer grandes alterações? Bem, eu reputo que sejam basicamente duas as razões. A primeira delas, de que foi a última pela qual, naquelas reformas ditas homeopáticas, nós tivemos. Ou seja, não deu nem tempo ainda, rigorosamente, de esquentar a coisa, né? Nós nem sabemos ao certo se aquilo que fizemos aí há quase 10 anos, não chega a 10 anos ainda, de vigência muito menos, então não sabemos ainda até que ponto aquilo deu ou não deu certo. Então, acho que em parte se deve a esta circunstância. E, de outro modo, porque faltou um pouco de ousadia, talvez, daquela comissão, que, sem dúvida alguma, foi primada pelo tempo, né? Se deu 4 meses para aquela comissão, a despeito de todos qualificados, fazer um código. Fazer um código em 4 meses, nós imaginamos, não é tarefa nem um pouco simples. Então, me parece que a execução poderia, quem sabe, ter outras alterações aqui. Cito, por exemplo, há um movimento recente em Portugal, fruto de uma mudança legislativa, que é a chamada desjudicialização da execução, né? Tem se retirado, em parte, a execução, principalmente de título extrajudicial, para fora do judiciário, né? Deixar junto a cartórios de protesto, coisa que o valha, enfim, tentar desafogar um pouco esse volume grandioso que nós temos hoje no judiciário. Também não estou dizendo aqui se isso é bom, se é ruim, mas, enfim, talvez fossem coisas, como disse o professor Manuel, para a gente refletir, para a gente debater, para a gente pensar em, quem sabe, naquilo que, de alguma forma, seja possível, como fizemos recentemente com alguma coisa em relação a inventário, em relação à separação, etc. Realmente, quem sabe, colocar de lado e com isso, tentar evitar, talvez, né, um grande volume de trabalho. Mas, enfim, a gente acabou não vendo estas circunstâncias, pelo menos não neste anteprojeto que está aqui ainda em discussão. De outro modo, as mudanças que ocorreram, a bem da verdade, muitas delas foram opções que a comissão ou que aqueles que pensaram o código acabaram fazendo, que aqui nem vou também dizer se elas são certas ou se elas são erradas, vou dizer. Foram opções. Certamente, com o foco principal daquilo que se acabou de dizer, em termos de previsibilidade, em termos de segurança, ou seja, acabar com aquelas dúvidas, com aquelas discussões que acaba a doutrina, às vezes, suscitando, e a jurisprudência, não raras vezes, oscila ou vacila perante tantas dessas discussões que se somam em alguns pontos. Então, o legislador aqui acabou fazendo as opções e, certamente, pensando em evitar novas polêmicas, não que talvez elas não vão acontecer, mas vão certamente diminuir ou, de alguma forma, esvaziá-las.
Então, eu vou tentar fazer um cenário rápido dessas mudanças, dessas circunstâncias aqui, ao longo do que a execução traz naquilo que eu aqui vislumbrei. Vamos começar por liquidação de sentença. A liquidação de sentença, uma das mudanças operadas é que ela poderá ter início tanto por parte do credor quanto por parte do devedor. Nós bem sabemos, há uma ideia no plano de direito material, que é o tal do princípio da inordinação. O que quer dizer isso? É eu ter, enquanto devedor, o direito de obter a quebra do vínculo com o credor, eu ficar livre da dívida. Então, para evitar que esse devedor fique sofrendo, principalmente efeitos da demora, o legislador aqui, em consonância com essa ideia do direito material, vem e encampa isso, a meu juízo, em bom tom. Vai dizer, eu venho e consigo hoje, devedor, dar início à liquidação de sentença diante de uma eventual inércia do credor. A liquidação, ela continua tendo duas figuras ou duas formas dentro do Código de Processo Civil. Continuamos tendo a liquidação por arbitramento. A diferença na forma com que o anteprojeto está tratando é que, ao invés de, desde logo, o juiz nomear um perito para que faça, um perito entre aspas, né, um expert que acabe auxiliando ele na interpretação dos fatos e de ferramental a fim de que ele possa arbitrar um valor para aquela sentença líquida, ele permite antes que isto seja suprido através de pareceres que as partes tragam. E daí só, eventualmente, em caso de dúvida ou de incompletude, enfim, de que o juiz não se sinta suficientemente confortável, é que daí ele partirá para a nomeação de um expert e, deste modo, daí ter o procedimento que estamos acostumados, se falar a partir disso e termos uma solução. Então, mais uma vez, a ideia aqui também, cada vez mais vem contaminando essas alterações que vamos sofrendo, de um compartilhamento, né, uma colaboração, uma cooperação, né, são formas que a doutrina vem elegendo e a execução, então, também vem, de alguma forma, se abeberando dela. E aqui é exemplo nítido nesta liquidação. Não se fala mais em liquidação por artigos. A expressão por artigos era uma expressão importada do direito lusitano, fruto de uma prática que muitos de nós advogados ainda utilizam, de numerar cada parágrafo que usamos nas nossas petições. Então, você começa lá, número 1, traz 2, traz 3, e vai. Então, esta era uma petição, como os lusitanos diziam, por artigos, né? Porque vinha lá toda numeradinha. Então, a nomenclatura não dizia fidelidade com o fenômeno. E qual é o fenômeno? É um procedimento comum que você vai, de alguma forma, tentar demonstrar fatos que surgiram somente agora no momento de liquidar e tentar provar esses fatos para que você consiga definir o quanto. Então, o legislador resolveu tratar apenas como um simples procedimento comum, inutilizando a expressão por artigos. Não estabelece mais esta reforma aqueles casos em que a liquidação está vetada, ou seja, em que seria obrigatório o juiz dar sempre uma sentença líquida a despeito de um pedido ter sido genérico, né? Como acontece hoje naqueles casos de acidente de trânsito ou seguros envolvendo acidente de trânsito, que hoje, em tese, o juiz não pode dar uma sentença líquida a despeito do pedido ser genérico. Então, essas circunstâncias, ao visto deste legislador reformista, não colou, não deu certo. Foi uma daquelas experiências que, por algum motivo, não saiu do papel, então ele preferiu simplesmente abandoná-la. De outro modo, há uma previsão interessante dentro do Código que caberá ao Conselho Nacional de Justiça uniformizar um programa de atualização financeira. Esta é muito interessante, esta ideia do Código. Eu que tenho a possibilidade de atuar no Brasil todo dentro da advocacia, a gente percebe que, de fato, cada estado promove atualizações monetárias de um modo. Nós não temos nenhuma uniformidade, nenhum padrão. O que mais me espanta, às vezes, que no Nordeste é um cidadão, um contador que tem mais ou menos um blog, é ele que é responsável por aquilo, e se ele não disser, nada acontece em termos efetivos de atualização monetária. Então, nós temos uma verdadeira ciranda, né, uma Babilônia, nesses aspectos, não temos um padrão e o legislador aqui está estabelecendo. Cabe ao CNJ padronizar isso, né? Então, entre outras tantas missões que tem o CNJ, terá mais uma.
E esta para ser breve, né? Não podemos ficar também eternamente que o CNJ demore a isso, mas enfim, caberá a ele tratar disso. E acabou, liquidação não se trata mais. Aquelas questões, por exemplo, que a gente tem, que a gente costuma dizer em aula, que topograficamente estão mal postas na liquidação, o atual 475B, antigo 604, aquelas questões assim, se depende do valor, faz só cálculo aritmético. Então o legislador tirou da liquidação isso e colocou no seu devido lugar, quer dizer, achou o lugar topográfico adequado, que é propriamente dentro da execução. Então, isto tudo não está mais a necessidade de documentos, exibições, enfim, para fazer cálculo, isso tudo foi para a execução, saiu da liquidação. Então, a liquidação hoje realmente ela está bem enxuta, mantendo no mais aí algumas outras situações que já estão presentes. Quanto ao cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença, no Código, ele vem reafirmado, né, nesse anteprojeto e vem alargado. Por que alargado? Porque o legislador resolveu estendê-lo, quando se trata de obrigação de soma em dinheiro, para os alimentos e para a fazenda pública. Então, nós sempre tivemos essa dúvida, a doutrina e a jurisprudência, neste atual momento, principalmente em termos de alimentos, né? Há juízes que aplicam, há juízes que não aplicam, há acórdãos que entendem ser aplicável, outros que não, enfim. Então, o legislador aqui diz, alimentos vai ter também cumprimento de sentença e basicamente repete lá, como nós vamos ver daqui a pouco, o que já diz hoje em termos de lei, mas, enfim, não há dúvida, temos cumprimento de sentença para alimentos e vamos ter cumprimento de sentença para a fazenda pública, além de fazer, não fazer, entrega de coisa e soma em dinheiro. Outra modificação em termos de cumprimento é que vai ser sempre agora, vai passar a exigir sempre, quando se tratar de soma em dinheiro, principalmente, requerimento do credor trazendo a memória de cálculo para que se dê início a essa fase. Então, todos bem sabem que assim que saiu o 475J, no mínimo 4 teorias surgiram para explicá-lo. Se era do trânsito em julgado, se era quando só tinha efeito devolutivo, se precisava baixar a origem, se não precisava baixar a origem, se depois de baixar a origem tinha que apresentar a conta ou não. Enfim, o STJ passou por 3 dessas 4 teorias. Foi, voltou, ficou no meio, e pode ser que mude amanhã ou depois. E, impressionantemente, aliás, voltando no tema do professor Manuel, o STJ chegou a uma posição e, por exemplo, o nosso estado do Paraná não aplica a posição que o STJ tem. Então, a gente vê que, às vezes, há esse descompasso mesmo, né? Então, a gente se questiona mesmo se tem essa força vinculante mesmo que se pretendeu ou que se pretende ainda estabelecer mais firmemente. Então, acabou a dúvida. Vai sempre depender do requerimento do credor. O credor vai ter que ir lá apresentar a conta e, a partir disso, vai ter fase de cumprimento de sentença. Como eu disse, se é a melhor opção, se não é, se vai ser dar um passo para trás em relação ao que temos, enfim, o legislador tomou uma opção dentre aquelas que lhe pareceu possível e achou que essa era certamente a melhor. Antes de ser intimado para o cumprimento, da mesma forma que falei na liquidação, o devedor poderá comparecer trazendo a conta e efetuando o pagamento. Também naquela mesma ideia de que ele não precisa ficar esperando e aguardando e, quem sabe, sofrendo eventuais efeitos, principalmente da mora, né, que sempre continua, ele efetivamente pode se antecipar, fazer o pagamento e encerrar, ou pelo menos tentar encerrar. É o que antigamente existia no artigo 570, né, que a doutrina chamou de uma ação liberatória, que aqui não deixa de ser, não é uma ação, mas sim, é um caráter liberatório, é como se fosse uma consignação em pagamento, só que para obrigação judicial e não para questões extrajudiciais. Então, o legislador aqui, de algum modo, permitiu esta circunstância para o devedor. Outra circunstância que o legislador melhorou muito foi em relação às intimações para o cumprimento de sentença. Também aqui, ele acabou extraindo a polêmica. Vai dizer, ele diz que, realmente, quem vai ser intimado com cumprimento de sentença, preferencialmente, é o advogado do executado. E aqui eu lembro, o legislador acabou acolhendo uma situação que eu, particularmente, quando saí com a ESA, Paraná afora, quando lecionava, eles diziam, olha, os advogados têm que lembrar que procuração é mandato e mandato é vontade. Se você colocar no contrato que você só vai atuar até a fase, por exemplo, do trânsito em julgado, depois você não tem mais isso. Sempre disse nas minhas aulas, teve gente que duvidou, assim, mas será? Eu falei, bota prazo de validade na procuração, você resolve o teu problema. Se for intimado, você vai dizer, não sou mais eu, você vai intimar a parte.
E isto o código prevê. O anteprojeto estabelece que você pode, justamente na procuração, não é, ter limitações de tempo ou fase, etc., que vai se presumir em contínuo caso não exista nenhuma a limitação nesse sentido. Então, temos que interpretar aqui essa ideia dentro desse contexto, quer dizer, que está lá na parte inicial do anteprojeto, de que você, então, pode vir a restringir os atos. Então, o advogado, em tese, será o primeiro. Aliás, uma outra situação interessante, que diz um dos parágrafos que trata desse dispositivo, que se o requerimento for formulado após 1 ano ao trânsito em julgado, aí obrigatoriamente tem que ser uma intimação pessoal. Então, o legislador colocou um prazo de limite para o advogado, se ele assim não fizer. Então, se você não fizer nenhuma previsão, ele está dizendo o seguinte: até 1 ano, se o processo ficar caladinho, você, a partir disso, já não tem mais responsabilidades perante aquele seu cliente. Vamos ter que buscar uma intimação pessoal. Fora essa hipótese, como é que faz? Pode ser por AR, quando? Quando for, por exemplo, beneficiário da assistência judiciária gratuita, principalmente a Defensoria Pública, né, que causou um grande celeuma no STJ, como é que resolveria as circunstâncias dos defensores públicos? Eles iam ser intimados com uma pessoa que eles acabam não tendo aquele contato. Então, o legislador aqui estabeleceu que vai para o AR para a pessoa, quando então for defensor público, ou quando não tiver, obviamente, mais representação por advogado nos autos. Por meio eletrônico, então aqui se fala de intimação eletrônica para aqueles pré-cadastros, né? Hoje quem atua no Projut sabe que às vezes você fica lá pré-cadastrado e já começa a receber algumas coisas. Isso aqui vai ser obrigatório, segundo o anteprojeto, principalmente para aquelas pessoas de direito público, autarquias, enfim. Então há uma situação que essas vai tentar facilitar esse andamento via o meio eletrônico, e ainda por edital. Então, a última situação vai ser editada. Então, aqui tentou se resolver, de algum modo, ou melhor esclarecer estas circunstâncias de como se darão esta intimação no cumprimento de sentença. Outra providência que o legislador fez foi tentar contornar a polêmica relativamente ao título judicial hoje previsto no inciso 1º do 475N. Aquela questão que é fruto de um trabalho do Fred. O Fred resolveu mudar quando foi para o Senado e depois até se arrependeu, até onde me consta, ele se arrependeu um pouco da interferência que fez. O que aconteceu? Vinha lá sempre sentença condenatória, e daí a discussão que existia na doutrina é o seguinte: puxa, mas sentença mandamental, sentença executiva lato sensu, será que não é título executivo? Quando o legislador fala sentença condenatória, está excluindo as outras, enfim, havia aí uma preocupação, a meu juízo, exagerada em relação a esse tema. Mas, enfim, existia. E o Fred, então, para contornar isso, influenciou um assessor no Senado que mudou lá essa redação e colocou obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisas e soma dinheiro. Então, reconhece a existência de obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisas e soma dinheiro. E daí, a doutrina pegou carona nessa alteração, que se entendeu que não era de conteúdo, era de redação, para dizer que cabia a execução de sentenças declaratórias. E depois, para declaratórias negativas. E isso ganhou uma importância maior, porque um dos que encabeçou essa ideia foi o próprio professor Teori Zavascki, que era então ministro do STJ, começou a dar acordos a isso e hoje está no Supremo mantendo essa mesma ideia. Então, como é que o legislador contornou isso? Ele melhorou um pouco essa redação para dizer que vai ser título executivo aquelas que reconheçam a exigibilidade das obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisas, soma dinheiro. Então, parece que não mudou muita coisa, mas mudou significativamente. E daí, aqui, o ponto é o quê? Nós vamos dar um passo para trás? Quer dizer, toda essa jurisprudência que surgiu de execução de sentenças declaratórias negativas, isso tudo tende a criar um novo cenário. E daí, se for aquela história de precedente, né, para voltar ao tema anterior, vai dizer assim, vamos usar os precedentes anteriores. Já não serve para mais nada. Nós temos que saber refletir e pensar de novo sobre tudo isso. Não é? Eu, particularmente, sou muito contrário a essa ideia da eficácia de sentença declaratória. Acho até bastante chulo o argumento de que nós precisamos facilitar, acelerar a prestação. Pô, se o juiz já disse que daí não é. Ora, basta pensar numa coisa simples, a meu juízo. Se você é réu, é citado por uma ação declaratória, você pensa consigo mesmo, ou pode pensar consigo mesmo, qual é a pior coisa que pode me acontecer se eu quiser até ser revel, se eu não quiser responder essa ação? Você deve pensar e chegar à conclusão de que, bem, no máximo ele vai ter uma declaração contra mim.
ponto. Então, se ele quer ter uma declaração contra mim, pode ser que eu não tenha nenhum interesse em discutir isso. Aí, daqui a pouco, essa declaração vira um título executivo, ele está me cobrando, mas não foi isso que ele pediu. Então, no fundo, senhores, a grande reforma, isso cada vez me bate mais a mente. Eu estou cada vez mais convencido disso. A grande reforma é que nós queremos transformar o juiz no médico. Os professores não entenderam, eu vou explicar. Você vai no médico, você está doente, e você chega lá no médico e diz, estou doente. Ele te pergunta mais ou menos o que você dói, aonde dói, ele vai investigar isso e ele vai te dar uma solução. Olha, você tem que fazer esse tratamento, tomar esse remédio, fazer essa cirurgia, enfim, ele vai dar uma solução para você, para o teu caso. E no juiz sempre foi diferente disso. A gente chega para o juiz e diz assim, estamos doentes, e o remédio que nós escolhemos para essa doença que nós temos é essa. O juiz só vai dizer se o remédio é bom ou não é. Ele só julga procedente ou improcedente, é aquele próprio remédio que você escolheu. Só que nós estamos mudando tudo, nós estamos querendo transformar o juiz no médico. Nós estamos querendo dizer para o juiz assim, excelência, o meu problema é esse aqui, ó. Como é que o senhor resolve? O senhor resolve aí para mim. E o juiz está gostando, daí entra naquilo que nós estávamos falando há pouco, que o professor Manuel. Ele está criando, é superpoderes, senhores. E diz o tio do Peter Parker, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então, nós precisamos ter um judiciário mais responsável, talvez, em relação a essa noção. Ele quer ter grande poder, mas isso vem acoplado em saber a responsabilidade que esse poder exige. E me parece que, às vezes, nós não temos essa mesma ideia. Eu não acreditava ser possível, mas o legislador conseguiu aumentar o rol de títulos executivos judiciais. Ele criou um título que eu vou ter que estudar para saber o que é, porque eu não tenho a menor ideia. Acórdão proferido por tribunal marítimo, quando do julgamento de acidentes e fatos da navegação. Eu não sei quem foi o inspirador desta previsão, mas certamente alguém quis atender a algum tipo de circunstância para facilitar a vida aqui, né? Tribunais marítimos, eu não sei quais são os capitães de mar que estão julgando e por que estão julgando essas circunstâncias, mas enfim, virou título executivo judicial. Admite o legislador que a sentença seja protestada depois de o prazo aí para pagamento voluntário. Então, isso também era uma situação que se discutia. Hoje tinha uma legislação esparsa, isso está, de alguma forma, resolvido também neste anteprojeto. Disse também que se aplica o cumprimento de sentença para antecipação de tutela, porém, vedados bloqueios de penhora em dinheiro, aplicação financeira e outros ativos. Então, essa é uma das grandes polêmicas que, aliás, está emperrando que o código saia. A questão relativa à penhora online, penhora de créditos e também em relação a estas circunstâncias de antecipação tutelar. Há uma outra previsão lá no livro 2 de título judicial dizendo que eu só posso executar esse tipo de medida ainda depois que haja decisão de tribunal, estadual ou regional. Ou seja, se o juiz de primeiro grau mandar fazer, o juiz de primeiro grau, há este preconceito que o professor Manuel falou antes, quer dizer, ele não tem essa capacidade toda para decidir razoavelmente, etc. Não, só se for um tribunal, aí a gente já pode pensar em alguma coisa melhor. Então é um negócio meio diferente demais, a meu juízo, do que estamos acostumados. Eu não tenho dúvida que isso é um retrocesso muito grande em termos de efetividade propriamente em benefício do credor. Então, este aspecto diz que se aplica à antecipação tutela, porém, tem estes senões que podem esvaziar por completo a efetividade dessa medida de antecipação. Estabelece que o executado vai diretamente ser intimado para impugnar. Então, nós não vamos ter mais o regime que hoje existe em termos de impugnação, que eu dependo de penhora e avaliação para impugnar. Vai acontecer o quê? Você vai ter 15 dias para pagar. Se não pagar nesses 15 dias, o 16º dia ele já é o primeiro de outros 15 para você oferecer defesa. Então, a exemplo do que temos para os embargos na atual situação, se dispensa o critério de segurança do juízo para ser condição de apresentação de defesa. A penhora, tal qual os embargos atuais, vão ser necessárias eventualmente para atribuição de efeito suspensivo a essa defesa, mas não para a apresentação dela mesma. Em termos de multa de 10%, continua tendo essa aplicação, mas a gente pode vir a depositar o dinheiro para evitar a incidência da multa. Então, essa era também uma polêmica. Vai dizer, eu quero discutir, eu deposito e vou discutir. Será que depois estou sujeito à multa? O entendimento que vinha prevalecendo é que cabia a multa. Vai dizer, você não pagou, você quis discutir. Então, se você não pagou, a multa está lá, etc. Aqui a tendência
mudar este raciocínio também. Vou dizer, se você fizer o depósito integral do valor, você vai poder discutir de alguma sorte e isso elidir eventualmente a incidência da multa. O juiz também vai poder fazer controle da conta daí aqui. Então, aquela situação que estava toda na liquidação de sentença, como eu disse, está aqui no cumprimento. Ele pode fazer mão do contador, ver qual é o valor efetivo, enfim, fazer aquelas alterações, da mesma forma como tem previsto atualmente, se entender que o valor, se ele manter o valor maior, porque o contador disse que era menor, então mantém o valor maior, mas a penhora faz pelo valor menor, enfim, essas circunstâncias, nada mudou. Em termos de alimentos, aliás, em termos de soma em dinheiro ainda, o que diz a mais ainda o anteprojeto? Eu sempre fui a favor de aplicar no cumprimento de sentença aquilo que hoje nós temos no 745A, ou seja, aquela história de você depositar no mínimo 30%, pagar o saldo em 6%. Eu sempre brinco o seguinte, vou dizer, a execução a gente quer receber. Aí o cidadão quer pagar e você vai dizer que não pode ele pagar daquele jeito. É um negócio que não entra na minha cabeça, né? É um negócio muito maluco isso, né? De você querer pagar e o cidadão não querer receber. Então, se o problema é liquidez, o cidadão não tem liquidez, mas tem a boa vontade de pagar e está pagando, é melhor pagar em 6 meses, que está sendo corrigido, com juros e tudo, e você receber 100% do seu crédito, do que você ficar que nem um bobo, palhaço, correndo atrás dos outros e não achando nada, e ele dando risada, e daqui a pouco, você quer aceitar então esse acordo? Então você aceita. Então, para acabar com essa circunstância que acaba sendo velada, o legislador contemplou, e eu acho isso interessantíssimo. O juiz não se preocupa com aquilo, a coisa vai acontecendo. Pois bem, o legislador fez o favor aqui no anteprojeto de dizer que não cabe no cumprimento de sentença essa circunstância. Ela vai ser exclusiva para título extrajudicial. E daí eu fico me perguntando, por que esse tipo de preconceito ao cumprimento de sentença? Quer dizer, por que tratar a mesma circunstância com 2 pesos? Não consigo vislumbrar nenhum tipo de justificativa para isso, mas, paz, meus senhores, o legislador aqui faz questão de dizer que para o cumprimento de sentença não se aplica a moratória. Além de multa dos 10%, aliás, para nós advogados temos que ficar felizes, isso foi uma tônica do Código Geral, diz também que caberá honorários. Então, se não pagar nos 15 dias, além de incidir a multa de 10%, também terão 10% de honorários. Então, antes a multa já revertia a nosso favor, quer dizer, pelo montante dos honorários, tinha 10% de multa, incidia também sobre a base de cálculo honorários. Mas agora, além disso, além da multa incidir sobre isso, tem mais outros 10% de honorários. Então, esta é uma previsão que vem. Os alimentos. É tudo igual que temos hoje, só que em cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença vai ser o quê? Se você preferir, dentro da ordem lá das preferências, a pena de prisão, tem 3 dias para justificar por que não fez, pagar sob pena de prisão. Não é? O que o legislador esclarece, que a prisão é para os últimos 3 meses, enfim, daí incorpora aqueles pensamentos que a jurisprudência já vinha definindo, não estavam em lei, mas que a jurisprudência já estava definida, ele incorpora isso no texto legal. Se você abrir mão desta forma de rito, você pode adotar o rito do quê? Do cumprimento de sentença. Aí sim, incide 10% de multa, blá, blá, blá. Então, ou seja, a multa não combina com a prisão. Você escolhe o rito da prisão, é uma coisa. Se você resolver escolher o rito do cumprimento de sentença, aí você está dentro da multa, os 10%, e assim vai. Para a fazenda pública, vou ter cumprimento de sentença. Só, obviamente, não vai ter multa de 10%. Então, a fazenda pública vai ser intimada, vai dizer, ó, você tem alguma coisa a se opor? Não tem nada a se opor? Então, peça-se precatório. Se a fazenda pública se opor, porque quer discutir alguma coisa, a conta, etc., etc., rejeitada a defesa, expede o precatório. Então, independentemente do recurso que venha a manejar a fazenda pública, haverá expedição de precatório. O que passa a ser diferente no título extrajudicial. No título extrajudicial, também aqui sem qualquer explicação, e diferentemente, portanto, da realidade atual, no título executivo extrajudicial promovido contra a fazenda pública vai ser citada, vai poder oferecer embargos, etc., mas a expedição do precatório vai estar vinculada ao trânsito em julgado dos embargos à execução que a fazenda pública promova. Então, 2 pesos, 2 medidas. Aqui, a impugnação rejeitada, expede o precatório. Lá no título judicial, tem que esperar o trânsito de julgado da defesa do ente público para daí sim expedir o precatório. Não me parece que seja, de alguma forma, coerente esse trato diferente. Eu sempre critico essa assimetria, como eu chamo, de tratamento para situações que não merecem nenhum discriminem a justificar esse tratamento diferente. Mas nós vamos continuar, portanto, com alguns erros deste modo.
fazer e não fazer entrega de coisa, a novidade foi, e o professor Sérgio daí ficará feliz com isso, evidente, é que cabe agora a desobediência, né? Nós estamos na contramão do direito penal que quer libertar todo mundo, nós aqui estamos querendo, de certo modo, ter a chance de prender alguém, né? A gente parece que não vive muito isso, a gente quer um pouco disso, né? De querer ter esse gostinho, prender alguém. Então, vai ter talvez a chance, porque se não for atendido a determinação do juiz para não fazer entrega de coisa, além das habituais circunstâncias, está sujeito ao crime de desobediência. Eu, particularmente, não sei se o crime de desobediência chega a realmente prender alguém, né? Aí é uma coisa que direito penal, brinco sempre que o crime não me compensa. Então, eu não entendo disso e vou ter que estudar isso para saber melhor como é que vai funcionar isso. E aqui vem uma das críticas do anteprojeto, que é aquela história, o cumprimento da multa vai depender do trânsito em julgado da sentença favorável. Não é nenhuma novidade, rigorosamente, porque o STJ já vem dando alguns acórdãos nesta linha, né? Que para você executar a multa, você vai ter que esperar o trânsito em julgado da decisão, que confirme propriamente aquela situação que gerou a multa, e daí tudo bem, você vai contar desde lá de trás, etc, 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 mas enfim, daí só vai ter que esperar o trânsito em julgado. Tem lá, dizendo assim, salvo se for o caso, dá para fazer uma execução provisória, mas qual vai ser esse caso? Então, vai ficar aí uma lacuna para a jurisprudência, a doutrina tentar achar as circunstâncias que poderão ter ou não em relação a isso. Uma outra situação interessante, agora já partindo para a execução de título extrajudicial, muito se fala desse anteprojeto em relação ao contraditório, né? A bandeira de muitos daqueles que participaram da elaboração falam lá do artigo 10, né? do contraditório, que vai ter que ser sempre prévio e tal. Isso impregnou, de certo modo, a execução também. Por quê? Porque se estabeleceu aqui por diversas vezes agora na execução algo que não se tinha antes, que é o seguinte, por exemplo, fraude à execução. Hoje o juiz decreta a fraude e intima você depois. Ou seja, o contraditório é postecipado. A desconsideração da pessoa jurídica. Você decreta a desconsideração, intima você depois, o contraditório é postecipado. E assim, penhora. Você faz a penhora, intima da penhora, se quiser depois você vai tentar. Impregnado por esse artigo 10, aqui na execução começou a dizer o seguinte, olha, para você falar da fraude, primeiro tem que ouvir a parte contrária. Para a desconsideração da pessoa jurídica, primeiro, ouvir a parte contrária. Questões de modificação de penhora, primeiro, ouvir a parte contrária. Então, a execução que sempre pautou por ter um contraditório postecipado, arrisca de começar a se transformar na atividade de conhecimento mesmo, né? É o que eu sempre chamo do processo canino, né? Ao autor, ao réu, ao autor, ao réu. Então, o processo canino começa, de alguma forma, a se ver também na execução. Sobre defesa do executado, para ser rápido e conseguir terminar aqui, o que poderíamos dizer? A impugnação continuam os embargos à execução, e o legislador traz uma inovação que todo mundo vai dizer, não tenho dúvida, assim, primeiramente, a primeira dúvida, contemplaram finalmente a exceção de pré-executividade. Eu vou dizer para vocês, não é exceção de pré-executividade, mas não tenho dúvida que muita gente vai entender que é. Diz o 532 o seguinte, todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Por que não é exceção de pré-executividade? Porque é muito mais. Porque a exceção de pré-executividade se limita ao quê? Matérias de ordem pública. Quando muito, que não dependam de dilação probatória. Aqui já não se fala mais de dilação probatória, e mais fala de validade do procedimento e dos atos subsequentes. Poderão ser arguidas por meio de simples petição. Então, o legislador aqui, eu tinha feito uma proposta inicialmente, em dado momento, a comissão dizia o seguinte, nós tínhamos que transformar em duas defesas, uma interna e uma externa. Uma ação e uma defesa própria. No fundo, eles não conseguiram entender exatamente esse mecanismo, apegados à tradição, mantiveram a impugnação, os embargos, vai ter essa aqui e continua tendo defesa heterotópica, ou seja, ações autônomas para você discutir. Então vai criar, a meu juízo, um problema ainda maior em termos de defesa.
os advogados certamente vão abusar desse tipo de coisa, os juízes vão ter que ter uma paciência maior para contornar isso, e as coisas, a meu juízo, poderiam ter ficado melhores do que realmente estão. O efeito suspensivo, para minha tristeza, continua do jeito que está, quer dizer, com essa situação mais pensando na tutela de urgência do que propriamente numa prejudicialidade da defesa em relação à execução posta. E aqui uma outra assimetria. Quando fala da impugnação de sentença, remete para medidas de urgência. Quando fala de embargos, fala da urgência e da evidência. E, obviamente, tem diferença o que é urgência e o que é evidência. Então, pode ser que para os embargos a solução de um efeito suspensivo possa ter mais sorte em termos de prejudicialidade. A impugnação com cumprimento de sentença, nunca. Então, também não consigo enxergar por que justificativas desse tratamento diferente. Uma novidade que é textual, que me parece que não podia ter sido negada nunca, mas agora está clara no texto, é que para fazer ou não fazer entrega de coisa, cabe impugnação ao cumprimento de sentença. Então havia essa discussão, se caberia alguma defesa, tal. Tinha muitos autores que diziam assim, ainda bem que aqui não tem defesa, como é que pode ter uma atividade sem defesa? É impossível, né? É óbvio que poderão haver desbordamentos de limites, poderão haver excessos que você tem que contornar de algum modo. Então o legislador aqui contempla isso certamente. O que muda nos embargos em termos aí, a moratória vai depender de anuência do credor. Então, aquilo que era um grande negócio, a meu juízo, que desde que respeitado aqueles limites você oferecia e o credor ficava de mãos atadas, por uma razão bastante óbvia, ele ia receber num intervalo curto, agora não. No anteprojeto está dizendo que vai depender da aprovação do credor e não caberá, então, como eu disse, no cumprimento de sentença. Não sei até que ponto isso vai permitir realmente uma melhora, depender da aprovação do credor. Acho que se a ideia é pagar, está pagando, corrigido, enfim, nós temos mais é que ficar feliz da vida, né? Sempre digo nas minhas aulas de execução que a minha avó dizia que tinha um ditado que mais vale um pombo na mão do que 2 voando. Não sei o que naquela época se fazia com os pombos. Eu prefiro a ideia do Mamonas do que vale mais 1 na mão do que 2 no sutiã. A gente consegue entender melhor, né, o nível de favorecimento da ideia, né? Então, é aquela história, hoje o credor recebendo qualquer coisa está feliz, né? Então, se você vai receber tudo, ainda que parceladamente, todo mundo paga, nós temos que ficar muito felizes, né? Mas, enfim, o legislador parece aqui que às vezes é contra o que me parece mais óbvio. De modo geral, senhores, as linhas aí são essas. Eu agradeço a paciência dos senhores e me perdoem aí pela superficialidade, talvez. A ideia foi dar só este panorama mesmo, em virtude aí desse adiantado e do volume, certamente, de matérias que tem. Mas, enfim, fico à disposição na sequência, se alguém tiver alguma questão pessoal, a responder. Muito obrigado a todos. Agradeço ao professor Sandro. A exposição é extremamente clara, objetiva, com bastante conteúdo a respeito do que será, então, a execução, caso venha a ser aprovado o projeto que reforma, então, traz um novo Código do Processo Civil.